Olá! Continuando com o nosso curso Cálculo 1A Online, nós vamos ver hoje o estudo de sinais de expressões e resolução de inequações. Vamos começar com um exemplo. O estudo do sinal da expressão y igual a menos 2x mais 3. Bom, essa expressão é uma expressão do primeiro grau. Ela tem como raiz x igual a 3 sobre 2, né? Igualamos y a zero, então temos menos 2x mais 3 igual a zero, se somente c, x igual a 3 sobre 2. O sinal do coeficiente angular b, né, do termo do primeiro grau, é menos 2, que é negativo. Então, a reta associada a essa expressão é decrescente. Com isso, a expressão é positiva se somente c, x menor do que 3 sobre 2, negativa se e somente c, x maior que 3 sobre 2, e zero se e somente c, x igual a 3 sobre 2. Outro exemplo. Estudar os sinais da expressão y igual a x menos x ao quadrado. Essa é uma expressão do segundo grau, que tem delta igual a 1, que é maior do que zero. Então, ela possui duas raízes reais distintas, né, obtidas aí pela velha e boa fórmula de Bhaskara. Então, nós temos uma raiz zero e uma raiz igual a 1. O coeficiente a do termo de segundo grau, o termo aí associado ao x ao quadrado, é menos 1, que é negativo. Então, a parábola associada a essa expressão possui concavidade para baixo. Então, o sinal dessa expressão, vai ser positivo, a expressão vai ser maior do que zero, se somente se o x está entre 0 e 1, entre as raízes. Negativo se o x está fora das raízes, ou seja, x menor que 0 ou x maior do que 1. E zero nas raízes, quando x é igual a 0 ou quando x é igual a 1. Não tem nenhum problema a gente ter usado Bhaskara, para achar as raízes dessa expressão, só que nesse caso, como c igual a 0, a gente poderia ter feito de forma mais simples. Poderíamos ter colocado o x em evidência, então x menos x2 poderia ser escrito como x que multiplica 1 menos x. E esse produto se anula quando algum dos termos se anula, algum dos fatores, quando x igual a 0 ou quando x igual a 1. Então, vamos agora estudar o sinal de expressões mais gerais, formadas por produto e ou quociente de expressões do primeiro e do segundo grau. Lembrando que quando a gente multiplica números reais, tem aquela regrinha de sinais. O produto é positivo se a quantidade de números negativos for par. Lembre-se que do famoso menos com menos dá mais. Então, se você tem um número par de números negativos, os sinais vão 2 a 2 se anular, resultando então no sinal positivo. E o sinal do produto é negativo se a quantidade de números negativos sendo multiplicados for ímpar, porque você tem 2 a 2 se anulando dando mais e vai sobrar um sinal menos, um sinal negativo. E o mesmo, claro, acontece com a divisão. Então, nesse exemplo, nós temos 5 vezes menos 2 vezes menos 2 sobre 3. Nós temos dois números negativos. Então, os sinais se anulam, então nós temos como resultado o número positivo 20 sobre 3. Nesse exemplo, nós temos três números negativos, menos 2 sobre 7, menos 2 e menos 2 sobre 3. Então, isso resulta num sinal negativo. Então, o resultado aí é negativo. Então, vamos estudar agora o sinal da expressão y igual a x, que multiplica menos x ao quadrado mais 2x menos 1. Essa expressão está definida para todo x real. Não tem nenhum problema aqui de definição dela. E nós podemos pensar que estamos multiplicando o número x pelo número menos x2 mais 2x menos 1, ainda que nós não conheçamos esses números, ainda que sejam variáveis. Então, vamos avaliar o sinal de cada uma dessas duas expressões. A expressão y igual a x, aqui do primeiro fator, ela é positiva se e somente se o x é maior do que zero. Ela é negativa se e somente se o x é menor do que zero.
e ela é igual a zero se e somente se o x igual a zero. A expressão menos x2 mais 2x menos 1, ela é do segundo grau, tem delta igual a zero, logo ela possui duas raízes reais iguais, ou uma raiz real, né, dada por Bhaskara por 1. E o coeficiente a do número aí que multiplica, né, o coeficiente aí que multiplica o x ao quadrado é a igual a menos 1, que é negativo. Assim sendo, a parábola associada ela tem concavidade para baixo. Então, ela tem concavidade para baixo e apenas uma raiz real. Então, ela toca o eixo x apenas na raiz real e está abaixo do eixo x para os outros valores. Então, ela é negativa se somente se o x for diferente de 1 e ela é igual a zero quando x é igual a 1. Ela nunca será positiva, né? A parábola está sempre abaixo ou tocando o eixo x, no caso da única raiz real, que é igual a 1. Então, vamos juntar as informações desses dois fatores numa tabela. Tá? Nós temos que avaliar as possibilidades, né? X menor que zero, x igual a zero, x entre 0 e 1, x igual a 1, ou x maior do que 1. Então, estudando o sinal dessas duas expressões, nós conheceremos o sinal do produto delas. X é negativo para x menor que zero, zero para x igual a zero e positivo para x maior do que zero. Menos x2 menos 2x mais 2x menos 1 é negativo sempre, exceto no x igual a 1. Então, o produto delas será positivo para x menor do que zero, porque você tem menos com menos, isso dá mais. O produto é zero para x igual a zero, né? Zero vezes menos. O produto é negativo para x entre 0 e 1, você tem mais com menos, isso dá negativo. Para x igual a 1, você tem, né, mais vezes zero, que dá zero. E para x maior do que 1, mais com menos, dando menos. Então, essa tabela nos mostra que a expressão estudada é positiva para x menor que zero, ela é negativa para x entre 0 e 1 ou x maior do que 1, e ela é zero para x igual a zero ou x igual a 1. Vamos ver agora o sinal da expressão y igual a x menos 2, que multiplica 2x2 menos 6x menos 8 sobre x2 mais 4x menos 5. Essa expressão está definida para todo x real, exceto aqueles em que o denominador se anula, né? Que por Bhaskara nós encontramos 1 e menos 5. Bom, podemos pensar que estamos multiplicando o número x menos 2 pelo número 2x2 menos 6x menos 8 e dividindo esse produto pelo número x2 mais 4x menos 5. Então, vamos começar avaliando o sinal da primeira expressão, do primeiro fator, aí, o x menos 2. Esse fator é do primeiro grau, tem como raiz o 2, tem como coeficiente aí do x, do termo de primeiro grau, né, o b igual a 1. Então, está associado a uma reta crescente. Então, x menos 2 será positivo para x maior do que 2, negativo para x menor do que 2 e 0 para x igual a 2. 2x2 menos 6x menos 8 é uma expressão de segundo grau, com delta maior do que zero, ou seja, duas raízes reais, que nós calculamos por Bhaskara, elas são menos 1 e 4. O coeficiente do termo de segundo grau é a igual a 2, né? Quem multiplica o x ao quadrado. Portanto, a parábola associada tem concavidade para cima, sendo negativa entre as raízes e positiva fora. Assim, a expressão é positiva para x menor que menos 1 ou x maior do que 4. Ela é negativa para x entre menos 1 e 4. E ela é igual a zero para x igual a menos 1 ou x igual a 4. Então, avaliando agora os sinais do denominador, nós temos, né, também delta maior do que zero, o que nos dá duas raízes distintas, calculadas aí por Bhaskara como menos 5 e 1. O
coeficiente do termo do segundo grau é 1, né, que multiplica o x2, que é positivo, logo, com cavidade para cima, a expressão é negativa entre as raízes e positiva fora. Então, a expressão é positiva para x menor que menos 5 ou maior do que 1, negativa para x entre menos 5 e 1, e 0 para x igual a menos 5 ou x igual a 1. Então, organizando tudo isso em uma tabela, nós temos que o sinal de x menos 2 é negativo para x menor do que 2, 0 para x igual a 2 e positivo para x maior do que 2. O sinal de 2x2 menos 6x menos 8 é positivo fora das raízes, né, que são menos 1 e 4. É 0 nessas raízes, negativo entre elas. O sinal de x2 mais 4x menos 5 é positivo fora das raízes, que são menos 5 e 1. É 0 nessas raízes e é negativo entre elas. Então, o sinal da expressão, né, o produto das duas primeiras dividido pela segunda, é negativo para x menor que menos 5, porque a gente tem menos com mais, né, tem um menos só. Não existe, né, para x igual a menos 5, porque nós temos menos vezes mais dividido por zero. A divisão por zero não está definida. É positivo entre menos 5 e menos 1, porque nós temos dois negativos. É 0 para x igual a menos 1, porque o numerador se anula. Aqui é 0. Negativo entre menos 1 e 1, porque nós temos três fatores negativos. Não existe para x igual a 1, porque o denominador se anula. É positivo para x entre 1 e 2, porque nós temos dois positivos. Desculpa, dois negativos. É 0 para x igual a 2, porque nós temos o numerador se anulando. É negativo entre 2 e 4, porque temos apenas um negativo. É 0 para x igual a 4, porque o numerador se anula. E é positivo para x maior do que 4. Então, observando essa tabela, nós temos que a expressão é maior do que 0 para x entre menos 5 e menos 1, ou x entre 1 e 2, ou x maior do que 4. Ela é negativa para x menor que menos 5, ou x entre menos 1 e 1, ou x entre 2 e 4. E ela é igual a 0 para x igual a menos 1, ou x igual a 2, ou x igual a 4. Uma outra forma de resolver esse problema seria fatorar esses fatores quadráticos que aparecem. Né? O 2x2 menos 6x menos 8 poderia ser escrito como 2 vezes x mais 1 vezes x menos 4. E o x2 mais 4x menos 5 poderia ser escrito como x menos 1 vezes x mais 5. E teríamos, então, né, o estudo de 6 sinais aqui. Né? Nós temos o 2, né, a constante que é sempre positiva, e mais 5 fatores aí de grau 1. Então, faríamos o estudo de todos esses fatores. E seria da mesma forma. A diferença é que, né, você estaria trocando cada fator quadrático por dois fatores de grau 1. E, claro, o resultado seria o mesmo. Bom, então vamos ver como a gente aplica isso à resolução de inequações. Né? Vamos ver, por exemplo, a inequação menos 2x mais 3 menor do que 0. Nós consideramos, então, a expressão menos 2x mais 3 e resolver essa inequação é equivalente a fazer o estudo dos sinais dessa expressão, menos 2x mais 3, e escolher como solução apenas aqueles valores de x para os quais ela é negativa, porque a inequação é menos 2x mais 3 menor do que 0. Então, né, como nós já fizemos o estudo dos sinais, sabemos que essa expressão é negativa para x entre 2 e 3. Para x maior do que 3 sobre 2. Não incluindo 3 sobre 2. Né? No 3 sobre 2 ela é 0. Então, a solução é esse intervalo aberto, 3 sobre 2 até mais infinito. Outro exemplo, x² menos x2 maior ou igual a 0.
Considerando a expressão y igual a x menos x2, nós podemos fazer o estudo dos sinais dela e tomar como solução os valores de x para os quais ela é positiva ou igual a zero, né? Porque a inequação aqui é x menos x2 maior ou igual a zero. Então, nós temos que x menos x2 é maior do que zero se e somente se o x está entre 0 e 1. Além disso, x menos x2 é igual a zero se e somente se o x é igual a zero ou igual a 1. Então, essa inequação vai ser satisfeita nas duas possibilidades, né? Quando a expressão é positiva ou quando a expressão é igual a zero. Então, nós temos todos os x entre 0 e 1 e o x igual a zero e o x igual a 1. Portanto, a solução será um intervalo fechado, ou seja, considerando os extremos, 0, 1. Resolvendo agora essa inequação, né? Nós já fizemos o estudo dos sinais dessa expressão e no estudo dos sinais nós vamos tomar os valores de x para os quais ela é positiva, porque a inequação é essa expressão maior do que zero. Ou seja, a solução será dada, né, lembrando aqui do estudo dos sinais que foi feito no exemplo anterior, será dada por esse primeiro caso aqui, que é quando ela é positiva. Então, ela é maior ou igual a zero se somente se o x está entre menos 5 e menos 1, ou entre 1 e 2, ou maior do que 4. Agora, um outro exemplo, em que a gente não tem uma comparação com o zero. Essa inequação é 2x2 menos 10x sobre menos x2 mais 4x menos 5 maior ou igual a menos 2, e não maior ou igual a zero. Então, eu não posso simplesmente fazer o estudo dos sinais dessa equação, porque eu não quero só saber quando ela é positiva ou zero, eu quero saber quando ela é maior ou igual a menos 2, e não zero. Bom, como é que eu resolvo isso? Uma forma de fazer é lembrando dessa propriedade dos números reais, que é a chamada monotonicidade da ordem em relação à adição, né? Eu tenho que m é menor do que n se e somente se m mais k é menor do que n mais k. Ora, m é menor do que n, se eu somar a mesma coisa dos dois lados, continua valendo a comparação, m mais k menor que n mais k. Com isso, quando eu quero comparar, né, duas expressões, quando eu quero resolver a equação expressão 1 menor que expressão 2, eu posso simplesmente somar menos expressão 2 dos dois lados. Então, isso é equivalente a expressão 1 menos expressão 2 menor que expressão 2 menos expressão 2, que vão se anular aqui, vão se cancelar. Então, expressão 1 menos expressão 2 menor do que zero. Então, com isso, basta estudar os sinais disso aqui, expressão 1 menos expressão 2. Tá, vamos ver como a gente aplica isso ao nosso exemplo. Né? Eu tenho, né, essa expressão equivale a... Eu vou somar 2 dos dois lados. Então, ela é equivalente a isso. Né? Repara que é o velho e bom passar para o outro lado. Tá? Pode continuar fazendo assim, pode continuar chamando dessa forma. O que eu disse até agora é que isso aqui é equivalente a passar esse 2 para o outro lado. Ora, ele é menos, quando eu passo aqui para o lado esquerdo, ele vira mais. Então, eu tenho que a expressão, né, a inequação que eu quero resolver é equivalente a 2x2 menos 10x sobre menos x2 mais 4x menos 5 mais 2 maior ou igual a zero. E agora eu posso simplesmente colocar esse 2, né, sobre o mesmo denominador do primeiro termo, né, multiplicando aí em cima e embaixo por menos x2 mais 4x menos 5. Eu terei, então, isso aqui. E organizando, né, eu tenho, né, primeiro tirando aqui, multiplicando, eu tenho menos 2x2 mais 8x menos 10. Então, agora eu posso, né, resolver aqui, eu cancelo esse 2x2 com esse menos 2x2. Menos 10x mais 8 dá menos 2x. Então, eu tenho menos 2x menos 10 sobre menos x2 mais 5x menos 5 maior ou igual a zero. Então, o que eu vou fazer agora é o mesmo que eu fiz antes. Eu vou estudar os sinais dessa expressão que apareceu no lado esquerdo e, então,
tomar os valores de x para os quais ela é positivo ou igual a zero. Tá? Agora eu posso simplesmente fazer um estudo dos sinais dessa expressão, porque agora eu estou comparando com zero. Não era o que eu tinha inicialmente. Eu não estava comparando com zero para estudar os sinais, eu estava comparando com menos 2. Então, estudando os sinais de menos 2x menos 10, que é uma expressão do primeiro grau com raiz menos 5, coeficiente angular b igual a menos 2, portanto decrescente. Então, ela é positiva se somente se o x é menor que menos 5, negativa se somente se o x é maior que menos 5, e ela é zero se somente se o x é igual a menos 5. A expressão quadrática ela tem delta negativo, logo ela não tem raiz real, e ela tem concavidade para baixo. Então, ela tem concavidade para baixo, não tem raiz real, portanto, ela será sempre negativa. Então, eu vou colecionar esses sinais no quadro de sinais, né? A primeira expressão é positiva até o menos 5, negativa em diante, né? 0 no menos 5. A segunda, né, o denominador, é sempre negativo, portanto, a divisão é negativa para x menor que menos 5, 0 para x igual a menos 5 e positiva para x maior que menos 5. Ora, eu quero saber quando ela é maior ou igual a zero. Então, a solução será x maior ou igual a menos 5. Bom, mas eu não estava resolvendo essa na equação. Eu estava resolvendo essa aqui, né? Que é equivalente a ela. Tá? Então, a solução dessa inequação é x maior ou igual a menos 5. Bom, então é isso, né? Nós utilizamos aqui exemplos para explicar a resolução de inequações, né? Antes tendo feito o estudo de sinais de expressões. Nós esperamos que esses exemplos possam se aplicar, que a ideia desses exemplos possa ser aplicada aos casos que você vai encontrar na nossa disciplina, né? Nesse nosso curso. E é isso, tá? Pedimos agora que você estude de novo, olhe com calma essa apresentação, estude o texto que foi disponibilizado, resolva os exercícios e depois procure os nossos canais de atendimento para as suas dúvidas, né? Os fóruns e os atendimentos ao vivo. Então é isso, bom estudo para todo mundo.